Pois é, vamos ao capítulo 13, versículo 1. Eu vou acompanhar aqui no texto da Bíblia Nova das Paulinas, que eu tive a possibilidade, a graça de ajudar a traduzir e comentar, e também vou dar uma consultada, se for preciso, aqui no texto grego. Sabendo Jesus que chegou sua hora de passar desse mundo para o Pai, moribundo, ele amou os seus que estavam no mundo e os amou até o fim. Capítulo 1. E no versículo 1 e no versículo 2, um aceno ao mistério do mal. O diabo, pai da mentira, colocou no coração, lugar da decisão de Judas, o fato de entregá-lo. E aí Jesus toma uma atitude, faz um gesto, aí a partir do versículo 3. No Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, diz que Jesus pegou o pão, partiu, pegou o vinho, etc., fez a fração do pão, a Eucaristia para os católicos. E Lucas diz que estavam sentados na mesa. Não estavam sentados na mesa, estavam na ceia. Mas Lucas traz uma informação precisa e preciosa. Escutando falar que Jesus estava prestes a morrer, deixar o seu lugar, os discípulos conversavam entre si, perguntando quem era o maior, isto é, quem ficaria com o poder. E aí João, fazendo o testamento do moribundo, nos lembra o que Jesus fez. O gesto de Jesus era um gesto necessário. Eles não estavam sentados na mesa, estavam sentados em volta de um tapete, no meio a comida, ele sentado, reclinado entre eles, os pés sujos, porque andavam com sandália. Era necessário, era um gesto higiênico lavar os pés, porque senão o pé ficava perto da comida, o pé ficava perto da cara do outro. Então era necessário lavar os pés. Como eles não tinham um escravo entre eles, alguém tinha que fazer esse serviço. E talvez João, por ser o mais novo, escutasse em algum momento que alguém dissesse: "Ei, pirralho, pega a água aí e lava os nossos pés aqui." Sempre acontece, o mais novo serve os mais velhos. Mas foi Jesus que tomou essa iniciativa. Tirou seu manto, pegou lá o avental e começou a lavar os pés dos seus discípulos, num gesto, digamos assim, necessário de higiene coletiva e pessoal. E aí, quando chega lá na figura de Pedro, digamos assim, Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés. Aí tem um diálogo: não vai lavar os pés, Pedro. Jesus disse: Pedro, você tem que deixar lavar. Mas se você não deixar eu lavar, você não vai ter parte comigo. Mas então lava tudo. Mas Pedro, Jesus não tem que lavar tudo, né? Você tem que lavar somente as mãos, é um gesto, os pés, é um gesto, né? E Jesus coloca assim: se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo, lá no versículo 8. Né? É uma condição, né? Uma condição para você ter parte comigo é você deixar que eu lave os teus pés. Depois Jesus vai tirar o ensinamento. Então Jesus sabe que naquele momento nem todos iriam entender o seu gesto, né? Aí depois, mais para frente, Jesus fala para Pedro: olha, fica quieto, você não está entendendo agora, mas deixa eu fazer este gesto, depois você vai entender mais tarde. Aí depois que lavou, sentou de novo, e Jesus diz assim, lá no versículo 15: eu sou Senhor e Mestre, e eu vos dei um exemplo, para que, como eu, vocês também façam a mesma coisa. Testamento e uma condição. E vocês, se vocês compreenderem e praticarem, vocês serão felizes, né? Olha uma condição. Se compreender e praticar, Macários, é a bem-aventurança, vocês serão felizes, serão bem-aventurados, né? Depois, Jesus une a missão do Pai e a missão de Jesus. A missão de Jesus deve ser também a missão do discípulo. Assim como o Pai agiu, enviando Jesus, assim como Jesus envia os discípulos, assim como o Pai fez, assim como Jesus fez, assim também os discípulos devem fazer. Aí, a partir do versículo 21, nós temos um momento especial. Diz o Evangelho, diz o texto, que Jesus teve uma emoção interna, agitou-se interiormente, né? E Jesus vai falar da entrega
de Judas. Nós falamos da traição, o verbo é paradidomai, a entrega. Os judeus entregaram, Pilatos entregou, todo mundo entregou Jesus. O verbo é o mesmo, somente para Judas que nós falamos de traição. Na verdade, todo mundo traiu Jesus. Judas também entregou Jesus. E aí, Jesus diz, quem come o pão e bebe o vinho, este me entrega. Aí a gente lembra um mistério do mal. Eva escuta a serpente, come o fruto, é expulsa do paraíso. Caim não escuta o Senhor, porque ele estava com a cabeça baixa, pensando em matar o irmão. O Senhor fala com ele, o Senhor Deus fala com ele, ele não escuta, vai lá, mata o irmão. O mundo se esqueceu de Deus, estava destruindo a criação, por isso Deus tem a vontade de destruir a humanidade. São os 3 episódios que falam do mistério do mal. Adão e Eva no paraíso, Caim e Abel e o dilúvio, o mistério do mal que seduz, que engana e que leva o ser humano a perder a liberdade, a perder a capacidade de fazer o bem. Judas, com certeza, pertencia ao grupo dos zelotas e ele tinha o seu grupo, o grupo dos zelotas tinha o seu projeto, tinha o seu plano. Qual que era o plano dos zelotas? Era o poder civil, o poder político, o poder religioso, e assim eles pensavam que iriam resolver a situação do povo, conquistar o poder civil, conquistar o poder político, conquistar o poder religioso, e esperavam de usar Jesus nesse plano que eles tinham. Foi por isso que Jesus disse para Judas, executa o teu projeto. E Judas sai para executar o projeto do grupo dele. Ele passou o tempo inteirinho com Jesus, mas não quis entender o projeto de Jesus, o plano de Jesus. Por isso ele vai entregar Jesus para resolver o seu problema, fazer o seu projeto. E Jesus se foi. Quando Judas sai, é a morte, é a noite. E Jesus volta a falar do caminho, o caminho da glória que passa pela cruz. E aí no versículo 34, Jesus fala do mandamento novo. E aqui só João que lembra. O mandamento novo qual que é? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E disse Jesus, se vocês fizerem isso, olha a condição, vocês serão reconhecidos meus discípulos. Se não fizerem, não serão reconhecidos como meus discípulos. Então, a condição para ser reconhecido como discípulo de Jesus e ter a felicidade é servir uns aos outros, lavar os pés uns dos outros e amar uns aos outros como Jesus amou. No finalzinho do capítulo 13, tem aí Pedro que vai claudicar. Jesus, eu vou contigo até a morte, etc. E Jesus fala, não vai, Pedro, você vai claudicar, você vai me negar. E o que aconteceu de fato? Mas Pedro se arrepende, chora amargamente e volta atrás da sua negação. Então, neste capítulo 13, nós temos um gesto, um ensinamento de Jesus. O moribundo nos diz que o poder é servir, o poder é amar. Se alguém entende que servir e amar, como ele fez, na comunidade, fora da comunidade, estes serão reconhecidos como discípulos de Jesus. Aqui, digamos assim, se alguém falar, mas João não falou da Eucaristia. João fala da Eucaristia. Vai lá no capítulo 6. O discurso de Jesus, no capítulo 6, sobre a Eucaristia, é um discurso tão claro que chegou a provocar escândalo naqueles que os escutavam. Aqui, nesse momento derradeiro, nesse momento de moribundo, o que João lembra é a atitude de Jesus, de servir e de deixar o mandamento do amor fraterno como condição para que alguém seja reconhecido como seu discípulo. Ok? A gente segue com o capítulo 14 depois.